Este vídeo é um patrocínio de... Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 8 de julho de 2021, quinta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço aqui logo no início do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar para outras pessoas ficarem muito bem informadas. Bem, vamos começar nosso resumo de hoje já com o número da Covid. O Brasil registrou hoje 1.733 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 530.344 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias chegou a 1.451, o menor registro desde o dia 5 de março, quando estava em 1.423. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. É o 12º dia seguido em queda nesse comparativo. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 18.962.786 brasileiros já tiveram um novo coronavírus, com 53.824 casos confirmados no último dia. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 48.655 novos diagnósticos por dia, a mais baixa desde 23 de fevereiro, quando estava em 48.469. Isso representa uma variação de menos 35% em relação aos casos registrados na média de 2 semanas, o que indica tendência de queda também nos diagnósticos. E lembrando que só 2 estados estão em alta nas mortes, o Acre e o Paraná. Já indo para uma outra notícia, um levantamento feito pelo Instituto Datafolha, divulgado nesta quinta-feira pelo site do jornal Folha de São Paulo, mostra que a reprovação ao governo Jair Bolsonaro chegou a 51%, a pior marca registrada desde o início do mandato do presidente, em janeiro de 2019. Eram 45% no levantamento anterior, em maio. Outros 24% aprovam a gestão de Bolsonaro, mesmo índice de maio. Os que consideram a gestão do presidente regular caíram de 30% em maio para 24% na pesquisa divulgada nesta quinta, ou seja, menos de 6%. A maioria deles passaram de ruim para péssimo. Ótimo ou bom avaliaram o presidente como 24%. 24% avaliaram o presidente como ótimo ou bom, 24% avaliaram ele como regular, na outra pesquisa passada era 30%. Ruim ou péssimo avaliaram ele em 51% dos pesquisados. Na pesquisa anterior era 45%. E não sabe ou não respondeu, ficou na mesma coisa, 1%. A pergunta feita pelo Instituto foi: na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Somados os itens ótimo ou bom, corresponde ao percentual de aprovação da administração, e os itens ruim e péssimo ao de reprovação. O Rio de Janeiro já se planeja para a volta dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no Carnaval de 2022, no fim de fevereiro. A Prefeitura e a Liga Independente das Escolas de Samba, a LIES, assinaram nesta quinta-feira o contrato autorizando o uso da Avenida Marquês de Sapucaí, o Sambódromo, para a realização dos desfiles das escolas de samba nos próximos 4 anos. Ao canal, o secretário de Saúde confirmou a previsão de ter a folia e diz que espera todos vacinados até o fim do ano, e diz que não é prematuro planejar o carnaval, mas afirma que a folia depende do andamento da pandemia. Abre aspas, a gente espera que as pessoas possam aproveitar de maneira segura o carnaval, mas isso só pode acontecer quando tiver uma boa cobertura vacinal, com 100% da nossa população vacinada, o que tudo indica que a gente vai conseguir atingir esse objetivo, fecha aspas, disse Sorães. Expectativa é que a gente tenha o maior carnaval da história do Rio no próximo ano, mais uma vez disse o secretário.
De acordo com os termos do documento, a Liga assume o controle do Sambódromo de 1º de dezembro de 2021 até 31 de março de 2022, para que este já está sendo chamado de o melhor carnaval de todos os tempos. Em carta protocolada na tarde desta quinta-feira no Palácio do Planalto, o comando da CPI da Covid diz ao presidente Jair Bolsonaro que ele só pode retirar o peso terrível dos ombros do deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo apontado como envolvido na aquisição irregular de vacinas. O anúncio de que a carta seria enviada foi feito de manhã pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Segundo ele, o motivo do envio da carta é o fato de 13 dias depois Bolsonaro ainda não ter se manifestado sobre a declaração do deputado Luiz Miranda, do Democrata do Distrito Federal. A CPI, Miranda disse que ele e o irmão informaram ao presidente sobre suspeitas em relação à compra da vacina indiana Covaxin produzida pela Bharat Biotech. Segundo o relato dos irmãos Miranda, Bolsonaro teria reagido dizendo que aquilo era coisa de Ricardo Barros. Nesta quinta, Barros discursou na tribuna da Câmara e se defendeu das acusações contra ele. O deputado quer que a CPI antecipe para antes do recesso o depoimento dele à comissão, marcado para o próximo dia 20. Na carta assinada por Aziz, por Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, vice-presidente da CPI, e o relator Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, os três dizem ao presidente: somente Vossa Excelência pode retirar o peso terrível dessa suspeição tão grave dos ombros deste experimentado político, o deputado Ricardo Barros, o qual serve seu governo uma função proeminente. Continuando ainda nesse assunto, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, fez um discurso nesta quinta-feira na tribuna, no qual se defendeu das suspeitas relacionadas a ele investigadas pela CPI da Covid. Além disso, o deputado informou ter pedido ao presidente da CPI, Omar Aziz, para ser ouvido até o próximo dia 16, isto é, antes do recesso parlamentar. O depoimento estava marcado para esta quinta, mas foi remarcado para o próximo dia 20. A convocação de Ricardo Barros foi aprovada pela CPI em 30 de junho e foi motivada pelos depoimentos do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Em depoimento à CPI, no dia 25 de junho, ou seja, 5 dias antes da aprovação da convocação de Ricardo Barros, os irmãos disseram ter informado ao presidente Jair Bolsonaro as suspeitas envolvendo as negociações para a aquisição da Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida por um laboratório na Índia. Ao prestar depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira por 6 horas, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, Franciele Fantinato, listou uma série de entraves à vacinação contra a Covid no país. Afirmou também ter deixado o cargo após a politização da vacinação no Brasil e declarações de autoridades que colocaram em dúvida a eficácia dos imunizantes. Franciele Fantinato assumiu a coordenação do PNI em outubro de 2019 e foi exonerada nesta quarta-feira, dia 7, um dia antes do depoimento à CPI. O programa vinculado ao Ministério da Saúde é responsável por definir as ações e diretrizes de campanhas de vacinação. Nas 6 horas de depoimento, a agora ex-gestora do PNI listou alguns pontos que dificultaram a vacinação contra a Covid-19 no país, entre os quais a falta de campanhas publicitárias em apoio à vacinação, a politização do tema, as declarações que colocaram em dúvida a eficácia dos imunizantes, o baixo quantitativo de doses e a pressão de segmentos para a mudança de grupos prioritários. Carnes, ovos, açúcar e verduras são alguns dos produtos do agro que ficaram mais caros no primeiro semestre deste ano. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quinta-feira, a inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, avançou 8,35% em 12 meses e 3,77% no primeiro semestre. Dos produtos do campo, alguns dos itens que mais avançaram entre janeiro e junho, na comparação com o igual período de 2020, foram o açúcar refinado com 16,14% a mais, o açúcar cristal com 14,25% a mais, as verduras com 8,79% a mais,
as carnes com 7,25% de inflação, as aves e os ovos com 6,87% de inflação. Os tubérculos e legumes, por sua vez, tiveram queda de 18%, enquanto o óleo de soja recuou 2%. Apesar disso, o consumidor continua pagando mais caro no óleo de cozinha. No estado de São Paulo, por exemplo, uma unidade está custando em média R$ 7,55 contra R$ 3,96 há um ano atrás. Realmente um verdadeiro absurdo e também, como a gente comentou alguns dias atrás, no resumo de notícias, foi na segunda-feira, sobre a questão do auxílio emergencial, que está pagando 375, 250, 150, que a metade, ou até mais da metade do preço, né, do pagamento desse auxílio, só vai tudo em um botijão de gás de cozinha, né? Então, as coisas estão muito caras, mas o governo mesmo não avalia por isso e nem tenta aumentar um pouco mais esse auxílio para dar uma ajudada para o povo. Após denúncias de pessoas que tomaram 13 até 4 doses de vacina contra a Covid-19 em municípios mineiros, o MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, demitiu uma nota técnica reforçando aos promotores de justiça de todo o estado a necessidade de investigar e coibir a revacinação. Segundo o órgão, a prática configura crime de estelionato. O crime ocorre quando alguém obtém para si ou terceiros vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Neste caso, as pessoas burlam o sistema de vacinação. Abre aspas. Isso pode acontecer quando o agente, por exemplo, busca vacinação em municípios diversos, comparece a uma unidade de saúde, sala de vacinação ou drive-thru, sabendo que estes locais ainda não possuem um sistema informatizado, omite ou mente sobre a vacinação anterior e obtém a revacinação. Com esse tipo de conduta, há obtenção de vantagem ilícita, pois a vacina é rara, cara e de propriedade do poder público, que a adquiriu com a finalidade de imunizar a população seguindo o Programa Nacional de Imunização. Fecha aspas, afirma na nota técnica os promotores de justiça, Luciano Moreira e Marcos Paulo de Souza Miranda. Esses são os promotores de justiça. A pena prevista para o crime de estelionato é reclusão de 1 a 5 anos, acrescida em 1/3 por ser praticada contra o poder público e multa. O dólar fechou em alta hoje, nesta quinta-feira, e acumulou o 8º avanço seguido, mesmo com a atuação do Banco Central. A autoridade monetária vendeu 500 milhões de dólares via swaps cambiais e fez a primeira oferta líquida do tipo desde março para tentar conter a subida da moeda. Mas não adiantou muito pelo que a gente vê. A moeda norte-americana avançou 0,28%, vendida a R$ 5,25. Na máxima da sessão, chegou a R$ 5,31. Na mínima, foi a R$ 5,21. É o maior patamar de fechamento desde 27 de maio, na qual foi R$ 5,25 e 53 pontos a mais. A Bolsa de Valores fechou em queda de 1,25%. No dia anterior, a moeda norte-americana subiu 0,59%, com um fechamento de R$ 5,23. Com o resultado, o dólar passou a acumular alta de 1,28% frente ao real no ano. No mês, já subiu 5,65%. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, definiu pela primeira vez na história, nesta quinta-feira, que o plano de saúde individual vai ficar mais barato. Com a decisão, a agência prevê uma queda máxima de 8,19% nos contratos para 8,1 milhões de beneficiários até abril do ano que vem. Em 2020, os contratos tiveram um aumento de 8,14%. Ou seja, essa queda com certeza diminuiria esse aumento por completo. O percentual negativo de reajuste não vale para planos de saúde coletivos como os empresariais e os por adesão, em que os consumidores contratam em grupo. Segundo a ANS, as operadoras de saúde que operam planos coletivos costumam seguir os reajustes feitos pelos planos individuais, embora não tenham esse vínculo. Abre aspas, foi uma medida justa, visto que houve redução de atendimento em 2020. Nosso objetivo é promover a defesa do interesse público, fecha aspas, afirmou Rogério Scarabel Barbosa, diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E para encerrar nosso resumo de hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira que não responderá à carta protocolada
no Palácio do Planalto, na qual a cúpula da CPI da Covid pede a ele que informe se fez referência ao líder do governo, deputado Ricardo Barros, do Progressista do Paraná, em conversa sobre compra suspeita de vacinas pelo governo. Os senadores Omar Aziz, presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, vice, e Renan Calheiros, o relator, assinam a carta motivada pelo fato de 13 dias depois Bolsonaro ainda não ter se posicionado e manifestado sobre a declaração do deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, à CPI. A CPI, Miranda e o irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor, informaram ao presidente sobre suspeitas em relação à compra da vacina indiana Covaxin. Segundo relatos dos irmãos, Bolsonaro teria reagido dizendo que aquilo era coisa de Ricardo Barros. Abre aspas para a fala do presidente. Não vou entrar em detalhes dessa CPI do Renan Calheiros e Omar Aziz. E não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder para esse tipo de gente. Em hipótese alguma. Não estão preocupados com a verdade. E sim em desgastar o governo. Renan é aliado do Lula e quer a volta dele a todo preço. Então não vou responder nada para esses caras. Fecha aspas, diz Bolsonaro, que em seguida usa o termo chulo ao reafirmar que não responderá. Mas obviamente vocês já devem ter visto nas redes sociais, em todos os outros meios de comunicação, que ele simplesmente falou que cagou para a CPI. Ele simplesmente disse que cagou para a CPI e não quer responder porque não é de obrigação, ele não é obrigado a responder. E também não quer dar uma posição ao povo o porquê disso. Porque tanto que na pesquisa Datafolha, a maioria das pessoas que avaliaram ele negativo chamaram ele de incompetente, falso, de descompromissado, um monte de outras palavras que botam a presidência dele, o governo dele, abaixo, né? Mas quem sabe da vida é ele, não vamos se meter, né? Mas bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço mais uma vez a todos, agradeço a vocês, ouvintes e telespectadores. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar nosso resumo de notícias. Agradeço mais uma vez a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.